Olá, tudo bem com você? Nosso assunto hoje vai ser a continuidade da última aula. Faça a sua inscrição no canal, ative as notificações para você ficar por dentro das informações da Igreja da Barra, Salvador, Bahia. Muito bem, nós vimos ontem que na Bíblia existem versos claramente que dizem que nós fomos predestinados para a salvação. E são mais de 10 versos que dizem isso. Podemos colocar como exemplo de Atos 13:48. Diz assim, Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, nós temos que ter a honestidade intelectual de vermos que na Bíblia existem versos que dizem que nós fomos escolhidos, eleitos, predestinados por Deus para a salvação. Isso é uma realidade. E aí, existem dois grupos de pessoas. Geralmente um grupo chama-se aí calvinistas. Calvino foi um teólogo que defendeu essa ideia de que nós somos eleitos por Deus. Então aí, nessa visão dele, e com todo o respeito nós falamos sobre ele, é a percepção dele, ele diz o seguinte, que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, consequentemente. E nós podemos ver assim que Deus claramente, ele não diz que é mal, diz que Deus é bom, Deus é amor. E tem outro grupo de pessoas que dizem que Deus não escolheu. E dizem que Deus dá o livre-arbítrio a todos. Então existe, claro, uma tensão e um paradoxo entre as duas visões teológicas. Ou nós temos o livre-arbítrio, ou Deus nos escolheu para a salvação. A linha calvinista diz algo assim, chamado sobre a graça irresistível, que Deus entra na pessoa e é uma graça irresistível. Agostinho também falou algo a esse respeito. E aí, existem versos também na Bíblia que dizem que nós temos o livre-arbítrio, e nós vamos estudar isso hoje, nós já estudamos inclusive isso, eu já falei aqui de versos na Bíblia, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a porta. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, que dá a entender que é possível dizer não para Deus. Então, qual é o certo? Qual é a verdade? Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é a verdade e a Bíblia não é mentira. Então, ambas as linhas, elas são parte de uma mesma verdade. Qual é essa grande verdade das quais essas duas linhas, predestinação bíblica ou livre-arbítrio, elas são participantes? Veja, o fato é que Deus escolheu todos para serem salvos. Deus diz bem claro, Ezequiel 18:32. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Vamos pegar agora versos da Bíblia que vão dizer para você que Deus quer que todos sejam salvos. Então vamos pegar aí, por exemplo, eu já anotei aqui alguns versinhos, Romanos 10, verso 12. Em Romanos 10, verso 12, diz assim, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo e o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E o verso 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui diz que Deus não faz, no caso, distinção entre judeu e grego. Deus não faz essa distinção. Entretanto, os calvinistas usam isso daqui porque Deus escolheu alguns do povo judeu e outros do povo grego. E nós temos que ser intelectualmente honestos para nós crermos em tais coisas também. Ou seja, cremos em tais coisas que existe sim uma possibilidade teórica, textual disso acontecer. Mas, continuando agora, vamos para Romanos 3, verso 20, que diz assim, olha, 22, 3, 22.
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, crer é uma opinião, uma opção, é um livre-arbítrio. Então, está dizendo aqui que todo mundo pode ser salvo, porque todos pecaram no verso 23. Então, nesse caso, a salvação em Romanos 3:22 é para todos. Vamos continuar nessa mesma linha aqui, lendo Atos 17, verso 30. O livro anterior é Atos 17:30, que diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, o texto também, com honestidade intelectual, a verdade aqui expressa é que Deus quer que todos, sem nenhuma exceção, se percam. Isso é uma verdade. Então Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos se arrependam. Então aqui está lindo o pessoal do livre-arbítrio, que quem escolher ser salvo será salvo. João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem salvos, a saber os que creram. Então quem é que recebe? Aquele que primeiramente a pessoa crê, depois a pessoa abre a porta, recebe Cristo, e por último, no terceiro passo, Deus dá o poder de ser feito um filho dele. Essa é a sequência. Vamos pegar mais textos que dizem sobre a salvação para todos. Eu separei aqui para você Atos 10, 34. Um pouquinho para trás, Atos 10, verso 34. E o contexto aqui é de Pedro, que ele vai falar sobre o centurião Cornélio aqui, né? Atos 10, 34, então Pedro faz uma confissão, que naquela época, é bom que você saiba, o judeu que aceitou Cristo, ele achava que somente o judeu podia ser salvo em Cristo. O gentio, quem não era judeu, não podia ser salvo em Cristo. Então os judeus cristãos que aceitaram Cristo só pregavam o evangelho de Cristo aos judeus. Quem era de outra nacionalidade não podia ser pregado porque não podia ser salvo. Então aí Deus desce do céu, dá uma visão melhor para Pedro num lençol cheio de animais imundos e diz: mata e come. Por que esse lençol desceu com animais imundos? Esses animais imundos são a relação de Levítico 11. Em Levítico 11, Deus separa os animais que podem comer dos animais que não podem ser comidos. E ele chama os animais que não podem ser comidos de animais imundos. E o povo judeu pegou essa orientação e atribuiu para si um título mais ou menos da seguinte forma: o judeu é o povo limpo, o povo de fora é o povo imundo. É carne de porco, é assim que eles falavam. Carne de porco é um alimento imundo, né, em Levítico 11. Então, o que quer dizer? Os judeus da época de Pedro diziam o seguinte: nós somos o povo limpo, o povo de Deus. Só nós podemos ser salvos. Mas o pessoal lá dos gentios são povos imundos, eles não têm direito à salvação. Então a visão é um lençol com animais imundos. E o que Deus fala? Mata e come. Ele fala: não, nunca comi nada imundo. Aliás, isso é um testemunho que claramente Jesus nunca autorizou comer carne imunda, né? Que Pedro testemunha que ele não comeu nunca carne imunda. Nem quando estava com Cristo. Aqui nessa época, Cristo já subiu ao céu. E aí então ele entende, né? Ele vai entender o testemunho dele no verso de Atos 10, 34 e em diante. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ou seja, a pessoa que decide, que se entrega a Deus, aceita sem nenhum tipo de acepção ou distinção de pessoas.
Deus quer que todos sejam salvos. São verdades desse texto aqui. Outra coisa, Cristo fala que o evangelho tem que ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. É para todo mundo, não é só para um grupo de eleitos. A ordem de Deus, e Deus manda mais do que esse povo que segue a linha calvinista. E nós temos que obedecer. Pregar a toda nação, tribo, língua e povo. E esse verso, guarde aí que vai ter muito o que falar lá na frente. Parece que ele é só uma pregação, mas não é. Isso envolve uma estrutura profética que você nem imagina por enquanto. Continuando, vamos ler agora um verso bem conhecido, 2 Pedro 3, verso 9. Lá na frente. 2 Pedro 3, verso 9. É bem claro assim. Fala sobre a promessa da segunda vinda. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso daqui, irmãos, é uma carta que foi escrita na época de que quando Pedro estava vivo, antes do ano 100. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante, ele dá a entender que quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, ele fala assim: depois nós, os que ficarmos vivos, porque até aquele momento Paulo acreditava que seria possível a volta de Cristo nos dias dele. Mas em 2 Tessalonicenses 2, do 1 em diante, ele fala: vede que ninguém vos engane, porque com relação à vinda de Cristo, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o anticristo. Então, Paulo diz: vai demorar mais, e tem que acontecer mais coisas. E esse tempo que Deus vai discorrendo, sendo longânimo, é mais tempo para as pessoas serem salvas. Quem tem o coração na mensagem, escuta o que eu vou falar a você. Quem tem paixão pelas almas, quem tem amor pelo seu próximo, que ama o seu próximo como Cristo amou, não tem interesse que Cristo venha logo, sem que o evangelho seja pregado e o máximo de pessoas seja salvo. Quem tem paixão pelas almas quer que Cristo espere um pouco mais, Senhor. Dá uma segurada, porque eu tenho que salvar mais pessoas. Inclusive, gente dentro da igreja tem que ser salvo, tem que se arrepender e se converter. Quem tem o Espírito de Cristo olha desta maneira o mundo. Ele não é egoísta, vem me buscar. Estou pronto. Gente, tem gente sofrendo, animais sofrendo, crianças passando fome, e já faz tempo que isso está acontecendo. Isso é muito horrível. Mas o fato é o seguinte: nós somos comissionados por Deus para uma missão: pregar e salvar. Essa é a nossa mensagem. Então vamos fazer aquilo que é da nossa parte: buscar o Espírito Santo, buscar a cruz, a salvação e buscar o perdido. A volta de Cristo, em Atos 1, 6 e 7, Cristo fala bem claro: isso é uma questão do Pai decidir, não é da nossa conta. Vamos nos converter, buscar o Espírito Santo, o selamento, é isso que Deus quer da gente. Continuando, vamos agora pegar o livro de 1 Timóteo 2, verso 4. 1 Timóteo 2, verso 4, vamos ver o que diz ali sobre salvação de muitas pessoas. Diz assim, 1 Timóteo 2, verso 4. O qual deseja... Bom, vamos ver o verso 3 para você saber quem é o sujeito, né? Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. E Ele, Deus, o nosso Salvador, deseja, no verso 4, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o texto está sendo muito claro. Não há como você dizer que nesse texto aqui Deus escolhe um para se perder e o outro para ser salvo. Embora haja textos que falam bem claro que Deus escolhe sim.
Um para se perder e outro para ser salvo. E há na Bíblia textos que dizem isso. Como é que você vai descobrir? Como é que você vai encontrar a resposta? Como é que você vai coadunar essas duas posições? Eu vou explicar no final. Vamos continuar. Tito, próximo livro, 2 folhas à frente, Tito 2, o verso 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todo mundo pode ser salvo se aceitar. É uma questão de livre-arbítrio. E quando é que Deus chama uma pessoa para ser salva? Quer dizer, para você conhece esse texto, que lá atrás, quando Israel sai do Egito, eles atravessam Canaã, passam o deserto, chegam na terra prometida. Chegando em Canaã, dá aquele problema lá dos espias, Deus os castiga com 40 anos no deserto. Chega uma nova remessa, Moisés não entra, Moisés morreu no caminho. E aí Josué faz um apelo para o povo. E Deus convida o povo a ser fiel a ele só em Canaã. Isso é um princípio. Deus só vai convidar você, Deus só convida você para a salvação depois que ele te leva a uma situação de você ouvir a voz dele. Então ele fala, se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça o teu coração. Aí existe um livre-arbítrio seu. Mas antes de você ouvir a voz de Deus, Deus na sua soberania, ele chega e derrama seu espírito, Joel 2:28, sobre toda a carne, e ele se apresenta e ele te leva até a cruz. Ele mostra para todo mundo a salvação em Cristo. Está em João 12:32, e eu quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim, todos, sem nenhuma exceção. Então, Deus na sua soberania, na sua vontade, que quer salvar todos, usando de soberania, aí não entra livre-arbítrio, Deus conduz todos até a cruz. E aí ele pergunta, escolhei hoje a quem servais. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a sua. Aqui na minha casa nós tomamos uma decisão também, como a de Josué. Aqui na nossa casa pastoral, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu espero que na sua casa também tenha essa mesma decisão. Que você e toda a sua família escolham, livre-arbítrio, decidir ao Senhor. Decidir servir ao Senhor. Continuando ainda, vamos pegar um texto também que é muito, muito importante, que nós já lemos ontem, vou falar de cor, Mateus 25:41. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para pessoas humanas que caíram em pecado. A salvação foi a predestinação foi para todos. Então agora, eu quero que você, vamos ouvir agora a explicação de como coadunar, de fazer essa analogia, comparando essas duas linhas. É livre-arbítrio ou é eleição? Sem que eu entre no livre-arbítrio. Qual é? Eu tenho textos que dizem que Deus quer salvar todos, que ele convida, e que o homem pode dizer não. Quem quiser beba de graça, quem não quiser não beba. Vinde a mim, vinde, Deus convida. Ok? Não endureça o seu coração. São coisas, são textos, e Deus quer que todos sejam salvos, e não somente um. Mas também há textos que dizem que ele escolheu um. Vamos então resolver esse problema. Em 1 Pedro, enquanto você acha 1 Pedro, eu vou dar uma ilustração. Você é pai ou você é mãe, e você foi agraciado, teve a bênção de ter quadrigêmeos. E os seus filhos quadrigêmeos estão agora com 4 anos de idade. 2 casais, 2 menininhos, 2 menininhas. E você está passeando de barco com os seus 4 filhos. Por um acidente, alguma coisa que aconteça, os 4 vão caíram na água. E você tem condições de salvar os 4.
a pergunta é: quantos dos 4 filhos que caíram na água você salvaria? Os 4? Claro. O calvinismo, essa linha do livre-arbítrio, está dizendo o seguinte, que Deus escolheu 2 para recolher da água e 2 para morrer afogado. A pergunta é, Deus é desse jeito, gente? Você acha que Deus é assim? Você acha que Deus não daria uma chance de salvar uma criança? Escolher? Claro, isso daí é uma percepção inadequada, incorreta, obnubilada da visão teológica correta. 1 Pedro 1, verso 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós já estudamos isso ontem, mas vou explicar um pouco mais fundo agora. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Não eleitos segundo a escolha de Deus Pai. Não é eleito segundo o livre-arbítrio de Deus de escolher um e repudiar outro. Não. Eles foram eleitos de acordo, conforme a presciência de Deus. Porque Deus sabe, Ele vai fazer tudo e todo o possível para todos serem salvos. Isso Ele vai fazer, claro, está escrito que Ele está fazendo. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17, diz assim, ó, Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Morreu por todos. Todos, no grego é huper, abrangente, sem nenhuma exceção. Deus quer salvar todos, não quer que ninguém se perca. Não tem alegria na morte do pecador, mas Ele é presciente, Ele sabe. Ele sabe quem é que vai ser salvo e quem não vai aceitá-lo. Então a expressão eleição, ela se dá porque Deus sabe quem é que vai se perder e quem vai ser salvo. Ele já sabe todas as coisas. Por isso ele pode dizer que ele escolheu. Mas essa escolha é porque ele sabe quem é que vai dizer não para a ele, quem vai recusar o convite. Então os perdidos, sabe quem são? São os que disseram não. Esses não são os eleitos. Porque Deus sabia, é a presciência. Agora, veja só uma coisa, a última parte é Romanos 9. Aqui tem um texto que muitos torcem para a sua própria condenação teológica. Isso aqui eu termino rapidinho, 5 minutos. Romanos 9, verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, o que ele quer dizer aqui? Vamos pegar o contexto. Calma, vamos pegar o contexto. Você lembra que eu falei para você em Atos 10 que Pedro e todo mundo, todos os cristãos achavam que gentil, não judeu, não podia ser salvo, era só judeu. Tem a visão do lençol com animais imundos. Deus entende que tem que mostrar isso para Pedro, para ele entender numa linguagem dele. O Espírito Santo revela a intenção da visão. Ele compreendeu e ele confessa em verdade que ele diz, Deus não faz acepção de pessoas. Então todo mundo pode ser salvo. Gentios, judeus, de qualquer nacionalidade. A partir dessa revelação que ficou claro para a igreja que os gentios podiam ser salvos, como também os judeus podiam ser salvos, surgiu então os bem-intencionados, entre aspas, cristãos judeus de Jerusalém, que chegaram à seguinte conclusão: bom, se o gentio pode ser salvo, então ele tem também que ser judeu. E aí, Paulo já tinha saído pregando para todo quanto é lado o Evangelho de Cristo, do jeito que Cristo ensinou em Gálatas 1:12. O livro de Gálatas e todos os livros de Paulo, não é Paulo que está dizendo, ele diz, tudo que eu aprendi foi Cristo que me revelou. Então o que está acontecendo aqui? Essa equipe de judeus cristãos falaram o seguinte, nós temos que ensinar o judaísmo
para todas as igrejas dos gentios. E eles foram agora fazer uma segunda leva missionária. E chegaram lá nos Gálatas, na Galácia, e falaram o seguinte: olha, Paulo ensinou aqui o evangelho de Cristo, mas vocês têm que ser circuncidado, têm que guardar os dias, os sábados cerimoniais, os dias de festa, guardar a lua nova, e tem que também de vez em quando ir para Jerusalém oferecer os sacrifícios. Irmãos, os judeus cristãos ofereciam sacrifícios no templo ainda. Paulo fez isso. Imagine Paulo fazendo um negócio desse. E ele fez isso tão duro que ele era. Isso foi um vacilo gigantesco da parte dele. Até os grandes caem, né? Até os grandes caem. Então agora, em Romanos, em Roma, em todo lugar, Paulo pregava o evangelho de Cristo para o gentio pela salvação pela graça mediante a fé. E as obras, resultado do Espírito Santo na vida da pessoa. Aí chegava a essa segunda leva missionária para judaizar os cristãos, ensinando a lei de Moisés para eles. E aí Paulo vai explicar para eles o seguinte: olha, gente, o judeu é o povo de Deus, eu gosto muito deles, eu até morri no lugar deles, para todo mundo ser salvo. Mas é o seguinte, Deus, ele não vai levar em conta, na verdade, a salvação não é nem mediante a obediência, isso em última instância, tá? Em última instância. A salvação não é nem pela obediência e nem pela fé. O que consta de fato, gente, é ser uma nova criatura. Então, se nós fizermos uma estratificação, tem gente que não obedece, que é bandido, criminoso, desobediente, fez essa opção. Ele sabe que está perdido. Isso ninguém discute. O desobediente não entra na questão do rol das discussões. Aí depois tem aquele cara que tenta obedecer para ser salvo, que é o legalista, o fariseu, o judeu. Também não tem jeito. Aí nós temos um terceiro nível, são aqueles que têm fé. Fé na graça. Mas, irmãos, a fé é uma escolha que Deus, de forma soberana, vai aceitar quem crê nele. Mas a fé não salva. O fato de eu acreditar que Deus existe, que ele morreu no lugar do pecador, não salva nada. É uma questão de Deus aceitar, mas que isso não é um meio de que eu possa ser salvo, de fato. Depois eu tenho um nível em Gálatas 6,15, que o que mais importa é ser uma nova criatura, que o Espírito Santo entrou dentro e restaurou, regenerou. Mas só entrou porque Deus mandou. E o Espírito Santo é Deus, ele fez um milagre. Se Deus não fizer um milagre, não adianta nada. Então, o que Paulo vai dizer em Romanos 9,14 em diante é o seguinte: não é nem pelas obras, nem pela fé. O que vai salvar a humanidade é que eu decidi salvar a humanidade, é a minha decisão. Eu estou perdoando, eu estou tendo misericórdia, compaixão e piedade de vocês. É o único jeito, não tem outro jeito. A salvação, ela está chegando a você porque Deus decidiu perdoar pelo seu livre-arbítrio que ele tem, que ele é soberano. Então agora você vai entender Romanos 9,15, diz o seguinte, olha, pois ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Esse texto aqui não está ligado à eleição, de que ele vai escolher um para ser salvo e não vai escolher outro, vai ser que esse outro vai ser perder. O contexto aqui não é eleição de salvar um e tirar o outro. Não, ele quer dizer o seguinte, que por mais que você creia que você faça alguma coisa ou tente de fazer, isso não vai te salvar. A salvação é um ato de compaixão, de misericórdia. E no verso 16 ele deixa bem claro. Assim, não depende a salvação de quem quer ou de quem corre. Ou seja, o cara quer ser salvo. Você quer ser salvo? Isso não adianta nada para salvar você, não. Você está correndo, está fazendo a sua parte na salvação? Também não adianta nada. O que adianta você ser salvo?
a segunda e última parte do verso 16. Mas de usar Deus a sua misericórdia. A salvação, de fato, ela depende só de uma coisa, de Deus usar a sua misericórdia. Romanos 9,16. Então, o fariseu que jejua, que faz um monte de coisas, isso não adianta nada. É a compaixão, a misericórdia, a piedade. Então nós temos que descobrir agora, para terminar, de quantas pessoas Deus decidiu ter misericórdia. Vira a folha em Romanos 11:32. Repito, Romanos 11:32, você verá o que é que Deus diz o seguinte: porque Deus a todos encerrou na desobediência no primeiro testamento, segundo as tábuas da aliança, a primeira aliança. As tábuas da aliança, que é um estudo futuro, a lei de Deus, condena, ela encerra a todos na desobediência. Está todo mundo perdido. Romanos 3:23, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas continuando aqui, e porque Deus encerrou a todos, verso 32, a fim de usar do quê? De misericórdia para com quantos? Para com todos. A decisão soberana de Deus é usar de misericórdia para com todos, sem nenhuma exceção, sem nenhuma distinção de pessoa, raça, cor ou credo. Todos podem ser salvos, é o que diz a Bíblia. Entretanto, irmãos, como Deus é presciente, Ele sabe quem vai aceitar esse convite e quem não vai. Por isso, Paulo, que os que estão na igreja podem ser chamados de os eleitos, porque Deus já escolheu todos para serem salvos. E nós, ao escolhermos o caminho da salvação, nós estamos concordando com a vontade do Deus vivo, lá no conselho que elegeu o mundo para ser salvo. Então, o título que nós recebemos é de eleitos, escolhidos, predestinados, porque nós estamos no plano de Deus. E aqueles que não aceitaram, não se tornaram os eleitos. É simples. Deus abençoe você. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Principal, coloca o pensamento em Deus. Obrigado, Senhor, pela misericórdia concedida a este mundo. E nós oramos agora por cada pessoa desse planeta, sem nenhuma exceção, para que o Senhor bata a porta hoje, nessa noite, nesse dia, de acordo com o fuso horário, no coração de cada um deles. Bata alto, Senhor, grite do outro lado da porta, lá de fora, e diga: eu quero salvar. Faça tudo, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém.